Senhor, queridos, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo, Telemaco Borba, Paraná, e convido você a estar conosco assistindo essa aula na classe de jovens. Eu tô com a lição aqui no meu notebook para estar com vocês compartilhando essa lição aqui, que é a lição de número 7. Hoje é sábado, 10 para as 4 da tarde, mas hoje o Senhor preparou para nós estarmos gravando. Na descrição do vídeo vai estar ali o link da aula juvenis e também da aula dos adolescentes, que foi gravado no domingo passado, que é desta semana também. Convido você a curtir, a nos divulgar esse canal, e obrigado por tudo quanto você tem nos ajudado e o que você tem feito para ajudar o canal Juninho Espírito Santo. Daniel, o estadista que orava, é o tema dessa lição. Estadista, alguém relacionado, alguém ligado à política, alguém ligado em governar, era o Daniel. Daniel, esse servo do Senhor, que nós vamos falar a respeito, que orava, que tinha como exemplo, assim como os demais homens aqui, as demais pessoas da Bíblia Sagrada, que o pastor Marcos Tedesco ensinou aqui nessa lição. Pastor Marcos, que escreveu essa lição. Um grande abraço para ele lá, meu grande amigo. Texto do dia: 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo de número 10, pessoal. Olha que tremendo. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho, ele orava, buscava o Senhor. E aqui diz que a síntese da lição, ela vai falar assim: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. Chegou nesse ponto de estadista. A lição aqui, ela começa dizendo para nós aqui a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. Então aqui vai demonstrar a educação dos amigos dele lá na corte babilônica. E é o que nós estaremos lendo nesse momento no tópico de número 1. E o Senhor entregou. Daniel capítulo 1, versículo 2. Como assim entregou? E aí, o comentarista da lição diz: na lição passada, quando estudamos acerca de Jeremias, pudemos refletir acerca desse sofrido momento. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. E toda vez, pessoal, que o povo se afasta do caminho do Senhor, há um preço alto a pagar, um preço caro a pagar. Todas as vezes que se afastam da presença do Senhor, é algo terrível que acontece. E aqui diz que, ao invés do temor ao Senhor, o desrespeito e a obediência, ao invés do amor ao próximo, a ganância, a violência, as injustiças, ao invés de gratidão, e o escárnio e a falta de compromisso com quem os escolhera para fazer uma grande nação. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava descompromissado, não tinha compromisso com Deus, não tratava com amor, era desobediente, rebelde, que diz que não tinha um compromisso. E hoje, o tempo que nós vivemos, nós observamos que está da mesma forma. Muitos que têm chamado de Deus na vida, estão sem compromisso, abandonando ao Senhor. Falta de amor, abandono, e sempre há desculpas para não estar na casa do Senhor. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitiou e marchou por sobre a Jerusalém, outrora tão respeitada e amada. Tinha início o exílio de Judá, que se ajuntaria aos cativos do reino do norte, exilados há muitos anos. Agora todos os filhos de Abraão, Isaque e Jacó
estavam vivendo o juízo de Deus no exílio. Havia uma promessa, falaram que iam passar por isso, passaram. Momento de choro, dor, arrependimento, saudade e principalmente crescimento. E aqui nós aplicamos também nos dias de hoje. A hora que estreita, a hora que o negócio está difícil, vários retornam, vários voltam, vários... E o troço, quando começa a ficar bom, novamente as pessoas abandonam ao Senhor, infelizmente. A minoria permanece, a minoria quer, mas a grande maioria é ingrato, a grande maioria passa por isso. Entre os judeus levados à Babilônia estava um grupo muito seleto. O rei havia solicitado que alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tinham habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E entre eles estava Daniel e seus amigos. Sadraque, Mesaque, Abednego. Vamos usar esses nomes aí que eles usaram lá no reino. E aqui nós observamos a linhagem real, mas tem algo também, que o povo que era trazido, primeiro era o povo linhagem real, era o povo que era abastado, ficava mesmo os pobres, que eram muitos assim miseráveis que viviam lá, eles ficavam, deixavam lá, mas eles traziam o povo. Primeiro, eles iriam colocando os nobres, o pessoal que trabalharia dentro do palácio, igual foi feito aqui. Em mundo de ilusões e tentações. Em um mundo de ilusões e tentações. Quando os jovens chegaram à corte do rei, foram com certeza surpreendidos com o que lhes aguardava. Tudo se desenhava para um fim trágico, onde suas vidas seriam ainda mais abaladas e sofrimento ampliado. Talvez fossem presos, submetidos a uma fome ou uma rotina de trabalhos forçados. Mas não, quando chegaram receberam o conforto do palácio e a abundância da comida real. Mas tem um detalhe aqui, e mordomias também, de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. Mas é claro que mesmo eles não estavam segundo a vontade deles, então eram escravos também. Mesmo tendo o que tinha dentro do palácio, eles não passavam também de escravos. Era tudo que jovens entre 15 e 20 anos podiam querer. Aos olhos dos menos prudentes havia tirado a sorte grande. Assim o mundo para os jovens de hoje em dia. Os confortos são apresentados, os prazeres nos rondam. Tá. Aqui também nós observamos que eu sempre digo, em algumas pregações minhas, que eu vou em alguns lugares pregar, que as pessoas não pecam por falta de oportunidade. E isso nós vemos quando os jovens eles recebem algo para a vida deles, muitos se afastam. Quando consegue um bom emprego, se afasta, porque tem dinheiro para gastar aí na noitada. Quando tudo está bem, as pessoas, muito jovens, adultos também, pessoas de idade, pessoas que são anciões, assim, eles se afastam, muitos, quando tem dinheiro, quando tem condição. Sabe? Eu vejo jovens quando vai para a academia, quer ficar um pouquinho mais bombadinho, também se afasta. Tanto as moças, os rapazes se afastam. Infelizmente, a academia ele poderia muito bem fazer, ser prudente e ser um vaso nas mãos do Senhor, ser um exemplo, mas não. Muitos vão para a academia, também desviam, se afastam da presença do Senhor. E aqui nós vemos esses jovens aqui levados lá, claro, e mesmo levados lá, eles continuavam servindo a Deus. Não mudaram. Eles poderiam, de repente, não, nós vamos agora adorar o teu Deus e o Deus de vocês e é isso. Mas eles não fizeram isso. E aqui diz que o subtópico, uma identidade firmada na rocha. Entre as medidas tomadas para a formação e mudança de mentalidade dos jovens, trazidos para servir na corte babilônica, estava a mudança de seus próprios nomes. Os nomes que eu falei, Daniel recebeu um novo nome, babilônico, assim como os seus demais colegas. Nos tempos bíblicos, o significado de um nome dizia muito acerca da identidade do seu possuidor. Veja alguns exemplos: Moisés, salvo nas águas, Isaac, riso, José, Deus acrescentará, Samuel,
Deus ouve. Então você pode observar aqui vários nomes aqui. E diz aqui, ó, vários nomes, né? Daniel recebeu o babilônico e tal. E aqui nós vemos Samuel, Deus ouve, Ana, graça, Ruth, companheira. Muitas vezes o nome era alterado ao longo da vida, porque eles eram convertidos. Josué, Deus da salvação. Oséias, salvação. Abraão, pai das multidões. Abraão, primeiro pai elevado. E aqui eles tiveram suas identidades mudadas, seu nome, mas o DNA não teria como mudar. Por que eu falo DNA? Presença de Deus na vida deles não teria como mudar. Se quisessem, eles poderiam abandonar, mas não. Mesmo que mudassem os nomes, como foram mudados eram obrigados, como eu falei, eram escravos, eles não eram assim, eu não quero esse nome, melhor não. Não, era obrigado. Eles mudaram os nomes, mas eles continuavam sendo aquela pessoa que servia a Deus da mesma forma. Os 4 amigos tiveram seus nomes mudados, né, para fazer com que a identidade fosse desconstruída. Chamavam-se Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus. E Azarias, o Senhor ajuda. Eram esses nomes aqui. E depois passou a ser chamado Daniel de Beltsazar, o nome do principal deus babilônico, imagine. Sadraque, servo de Acu, deus lua. Mesaque, a sombra do príncipe. E Abdinego, servo de Nego, que é deus da sabedoria. Então veja os nomes aqui. Essa mudança aqui. Interessante, é Mesaque, a sombra do príncipe. Lembrei do nosso líder de jovens, que é Misael, e o pessoal tem a mania de chamar de Mesaque. Veja bem a diferença aqui, né? E aqui nós vemos que foram mudados os nomes, mas eles mudaram, porque mudaram o nome deles, eles não quiseram. Mas continuavam servos de Deus, continuavam adorando a Deus. A oração em tempos difíceis, caos e tormentas. Daniel e seus amigos certamente não deixaram de orar, mesmo enfrentando um momento complicado. Infelizmente, muitos crentes, eles só oram quando vai tudo bem. Depois, contudo, é diante das tribulações que a nossa prática de oração é aperfeiçoada. Será que devemos orar, jejuar, louvar a Deus somente no tempo de bonança? Não. Temos que orar em todo o tempo. E é claro que tem pessoas em tempo de bonança que não ora também, já abandona a Deus nesses momentos aí. Varia muito de um para outro, mas independente, tem que orar na hora da alegria, mas também na hora da tristeza. Na hora da bonança e na hora da falta de algo. E aqui fala em orar o tempo todo, 1 Tessalonicenses 5,17. Jamais faça como alguns jovens que, diante das tribulações, tristezas e decepções, deixam de falar com o Pai. Alguns abandonam a igreja. Eu não aguentei essa luta, e param, e abandonam, e fazem isso. Então, não deixa que a aflição roubar isso da tua vida. E aqui diz que sabemos que em determinados momentos a aflição é tão grande que as palavras parecem fugir dos nossos lábios. Não sabemos o que dizer, mas o Pai conhece. Então, com gemidos inexprimíveis, o Senhor está nos ajudando, intercedendo por nós nas nossas orações. Às vezes as nossas lágrimas e nossa atitude de quebrantamento são as nossas mais sinceras orações. Daniel e seus amigos não abriram mão da sua fé, do seu Deus. E do nosso Deus. Deus deles é o mesmo que nós servimos. E aqui diz que não abriram mão da comunhão com o Senhor, mas enfrentaram uma tormenta. Pagaram um alto preço. Daniel foi vítima de uma conspiração que impunha uma restrição às orações a Deus. Ele foi falado que não houvesse oração para nenhum outro Deus, mas fizeram uma conspiração para que Daniel que era estadista, Daniel que era... a inveja fez com que tentassem derrubar Daniel. E aqui diz que ele deveria emudecer e não conversar com o pai. O preço da desobediência seria alto. A fé inabalável que tinha em Deus, resultado de uma vida de comunhão com o Pai e oração, o impediu a dizer não. Daniel foi para a cova dos leões. Cova dos leões, e lá Deus honrou eles. Os leões não comeram ele. Aqueles que fizeram que o rei
Dário lançasse, porque ele não poderia voltar atrás na lei Medo-Persa, não teria como. Os medos não voltavam atrás quando era decidido. Decidiu, o próprio rei mesmo, ele jejuou por Daniel naquela noite, naquela madrugada, e quando foi lá, chamou Daniel, Daniel respondeu, e aí aquelas pessoas que conspiraram, elas acabaram sendo jogadas para os leões. Antes mesmo de cair no fundo, os leões já tinham devorado as pessoas e os seus familiares. Aí, tudo isso foi o preço que eles pagaram de tentar conspirar contra aquele que se chama Deus é meu juiz. Ele mudou o nome, mas não que ele mudou, mudaram o nome dele, mas ele continuava sendo aquele em que o juiz cuidava dele. Vidas que oram em todo o tempo. Qual seria a sua postura se você estivesse no lugar de Daniel? É fácil erguermos nossas mãos na igreja, glorificarmos a Deus com nossas palavras e cânticos, quando temos saúde, prosperidade, quando tudo vai bem com a nossa família, namoro e noivado? Mas será que clamamos a Deus com a mesma intensidade? Então aqui falando sobre como nós nos comportamos perante Deus nas nossas lutas. Daniel continuou orando e passou por tribulações, mas foi honrado também. Disciplina da oração. Quando entregamos ao Senhor nossa vida, devemos entregar também o nosso tempo, pois a desculpa de muitos para não orar é a falta de tempo. É engraçado que Deus abre uma porta de serviço, as pessoas não têm mais tempo de orar porque estão trabalhando. Começa aí o erro. Ai, Deus me dá isso, me dá aquilo, Deus dá, a pessoa vira as costas, infelizmente. Tem muitos assim, muitos, de repente tem gente me assistindo que é assim, infelizmente. Mas são muitos que quando recebem uma bênção, abandonam aquele que o abençoou. Deus passa a guiar-nos com segurança por caminhos elevados. Daniel ocupava um lugar importante, deveria ter muitos afazeres, mas mantinha comunhão com Deus. Na cova dos leões, Daniel estava em paz, pois ele conheceu Deus a que amava e servia. Sua paz era resultado de uma vida de comunhão com o Pai. Ele foi jogado na cova, mas a boca das famintas feras estavam fechadas. Daniel 6, 22, 23. Quando reservamos um tempo para orar, fazemos desse momento uma prioridade em nossas vidas, glorificamos a Deus, cumprimos nossos propósitos e Deus nos guarda, nos abençoa e nos dá vitória mesmo, né? Viver buscando a Deus precisa ocorrer. O último tópico, terceiro, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Um homem de oração, a oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir nossos corações, abrir a boca, falar, como diz em Jeremias 29:3, abrir o coração, falar com Deus, e isso era uma rotina de Daniel. Era uma rotina antes de ser profeta ou estadista. Ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características. Daniel não orava apenas quando precisava de um socorro ou diante de uma grande ameaça. Ele simplesmente, diz aqui, tinha uma oração, uma prática diária no cotidiano dele. Era a vida dele orar. Era a vida dele. Então, era isso que ele fazia. Passou os desafios, venceu os desafios, mas dobrava o joelho e orava. Como que está você, como que nós estamos a respeito de orar a Deus, orar ao Senhor, buscar a face dele? Pense nisso nessa noite aí. Estadista que orava. Daniel logo foi elevado a cargos de alto escalão nos palácios da Babilônia. Imagine. Em pouco tempo tornou-se um dos jovens de confiança do rei. Então a inveja foi grande. O jovem judeu foi nomeado conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor. Também foi nomeado o terceiro no comando do império de Belsazar. Um dos principais do comando do império de Dário, abaixo do imperador. Cada um desses momentos da vida de Daniel fora marcada por tempos tranquilos e também tenebrosas tempestades. Eu não sei na tua vida o que você tem feito. Tem buscado a Deus, ele vai te honrar, vai colocar em cargos que você nem imagina, em lugares que você nem imagina, e você vai poder glorificar o nome dele, divulgar o nome dele, adorar o nome dele, falar do nome dele, que é maravilhoso. Deus em tudo ele prospera, pois Deus estava presente em sua vida. Ele estava presente na vida de Daniel. Prosperou, ele se manteve fiel a Deus, e Deus o exaltou no meio daquele país, no meio daquele povo, no meio daquele palácio
Deus o exaltou. E o subtópico 3, que é o último ali, as orações que Deus ouve. Deus ouvia as orações de Daniel, mas qual o motivo que permitia que o profeta estadista tivesse um acesso tão direto ao soberano Deus? O que era? O que acontecia? Com base no que aprendemos sobre Daniel, 3 das muitas características das orações que são ouvidas por Deus. Vamos lá. Quais são as 3? As orações que são feitas pelos humildes e longânimos, quando oramos com humildade e longanimidade, sem ter o benefício próprio, mas pensando no reino, no bem de todos, em glorificar a Deus, Deus ele entra com providência. Claro, Deus vê tudo isso. As orações que são feitas com fé e paciência. Fé e paciência. É crer, aguardar que Deus vai responder. Fé, confiar, é orar falando, eu não estou vendo, mas seus olhos da fé, eu já estou orando crendo. Mas isso de coração, não é aquela coisa, pela fé, não, é realmente uma oração com fé. Fé e paciência para esperar. Porque há provações, há momentos difíceis, a resposta demora às vezes, não vem de imediato, mas é ter paciência. E aqui fala fé e paciência são imprescindíveis para a ação divina. As orações que são feitas àqueles que buscam servir ao Senhor dignamente, em busca de uma vida de santidade, deve ser uma meta de todo cristão. Ser santo para agradar a Deus. Se separar do mundo, ser santo. Ser separado do mundo, servir a Deus com alegria. Porque Deus é santo, então para estarmos em comunhão com Ele, precisamos almejar santidade. Buscar santidade para servir ao Senhor. E aqui diz que embora a nossa natureza humana nos impeça diariamente, Daniel tinha vivido em seu coração, ao longo de toda a sua vida, o desejo de jamais se contaminar com o manjar. Aí cita Daniel 1:8, o manjar do rei, aquilo que eles ofereciam aos deuses deles, os alimentos deles. Daniel, ele não quis o manjar do rei, e serviu ao Rei dos Reis, ao nosso Deus maravilhoso. E aqui a conclusão que nós chegamos, não esqueça de dar o teu like lá. Valiosas são as lições aprendidas com aqueles que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Jovem, coloque sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente, com todas as suas palavras, ações, decisões, posturas e tudo que for proveniente de sua caminhada. Amém, meus queridos aí. Se inscreva no canal, dá o seu like aí, nos ajude a divulgar o canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Temos o canal de crianças também, estamos iniciando, Juninho Kids, Dependentes de Cristo. Se inscreva lá também, nos ajude. Tem o canal do meu filho, do Davi Breno do Espírito Santo, você pode se inscrever também. Ele sempre me cobra. Pai, fala pra eles. O Davi tem 7 anos. E tem um canal que eu montei lá com meus 2 filhos, os Fominhas. É só brincadeira naquele canal. Mas o nosso aqui, pessoal que assiste a lição de jovens, nos ajude a divulgar. Nos ajude para que eu possa continuar fazendo os vídeos de jovens. De adolescentes e juvenis, firme para continuar, claro. Mas de jovens, nos ajude para que eu entenda que vocês querem assistir os vídeos de jovens que eu tenho gravado. Pessoal, Deus abençoe vocês, um abraço em nome de Jesus e até!